Era uma vez o dia que todo dia era bom. Olha essa música, olha o significado dessa música. O gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. A nossa infância, gente. Como é que foi a sua infância, hein? Ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Você tá conseguindo acessar sua criança interior aí? Talvez um arranhão. Muito legal essa música. Gente, o tema de hoje, a gente vai continuar o nosso livro aqui, ó, O Foco Define a Sorte. A gente vai falar sobre escassez e abundância. Você vive na escassez ou você vive na abundância? Está sempre te faltando algo ou você acha que está tudo disponível para usar? Essa é a reflexão de hoje. Isso que a gente vai buscar aqui mais recursos para a gente poder viver melhor. Eu acho que isso todo mundo quer, né? Viver melhor. Não tem... acho que todo mundo que eu falo, todas as mães que eu atendo, buscam viver melhor. Mas o melhor para mim pode não ser melhor para você, pode não ser melhor para o outro. Cada um tem a sua interpretação do que é melhor. E às vezes a gente acha que é uma coisa melhor e depois vai ver que não é verdade? Olha só que bacana que a Dulce Magalhães traz nesse capítulo, muito interessante, tá? Vamos lá. Se você não pode me ver, não tem problema, só escuta. Enquanto tá dirigindo, enquanto tá cozinhando, enquanto tá faxinando, enquanto tá... Enfim, não importa, só escuta, tá? Como se fosse um mantra o que eu vou falar, tá bom? Olha só. É preciso coragem para ser feliz, escolher essa condição como a desejável, abrir mão de tudo o que não queremos para sermos capazes de obter o que queremos. Muitos dos valores herdados e das crenças aprendidas foram construídos a partir da perspectiva de outro tempo, mais restrito, de escassez, de medo ou até mesmo de intolerância. Lá atrás, em que a comida às vezes não era tão fácil de ter, né? Os meus pais, por exemplo, eles passaram bastante perrengue lá atrás. Então o que eles vão passar para mim? Tomar cuidado para não faltar. Era a perspectiva deles naquela época, tá? Edificamos uma sociedade baseada nessa escassez e aprendemos a desconfiar do sucesso e a não acreditar na condição de uma felicidade perene. O que é bom dura pouco. Olha essa frase. O que é bom dura pouco. Chego a arrepiar aqui, tá, gente? É algo que repetimos como um mantra ou uma oração, sem ter a noção de que tudo que se repete o cérebro aprende e opera. Esse livro não é sobre PNL, tá? Programação Neurolinguística, mas ele é todo de PNL, né? Ele não é sobre maternidade, mas ele é todo aplicado na maternidade. Vocês percebem que está tudo integrado? Bora lá. É hora de transcender algumas afirmações que a gente aprendeu. A vida é a maior e melhor oportunidade. Enquanto estamos vivos, o bom está em ação. Foco é aquilo para qual voltamos o nosso olhar. Bem-vindo, Facchini, Campioli, bem-vindos. Bem-vindas. O que vem fácil, vai fácil. Olha só, gente. É outra afirmação em que acreditamos sem questionar. Operamos a vida em um estado permanente de esforço para justificar essa frase. Mesmo em relação àquilo que fazemos com prazer, aquilo que é fácil fazer, aquilo que a gente adora, costumamos dar uma reclamadinha para ninguém achar que é fácil. Esse estado de escassez, a crença de que não há para todos, gera 3 atitudes pessoais na seguinte ordem. Primeiro, se é escasso, então primeiro eu vou cuidar de mim e da minha família e só depois, se houver tempo e condições, eu vou ajudar os outros.
Essa primeira atitude gera o egocentrismo e gera o egoísmo, em que a solidariedade passa a ser uma prática eventual, sem prioridade, compromisso ou responsabilidade. Vou dar um exemplo prático meu, tá? Quando eu tiver 50 mil na conta, eu vou ajudar. Quando eu tiver 100 mil na conta, eu vou ajudar. Quando eu tiver... Gente, eu tô, sei lá, trocentos mil na conta aí já, tá? 22 anos trabalhando. Tenho muitos mil na conta. Que hora eu vou ajudar? Então, assim, e ajudar não é assim... Gente, para tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático meu que eu faço praticamente todo dia. Passou um ambulante na rua vendendo um negócio que eu achei bacana, que eu tô precisando. Eu priorizo comprar dele, por exemplo, sabe? Que nem ontem, né? Ontem eu falei assim, putz, eu tô precisando comprar um conjunto de moletom, né? Meu. Eu priorizei comprar num lugar que uma pessoa que eu amo muito, que eu gosto, faz propaganda, vive de fazer propaganda. Eu vou comprar nesse lugar, vou marcar ela, vou indicar. Eu tô me ajudando, tô ajudando a pessoa, tô ajudando um monte de gente ao mesmo tempo. Então, assim, são práticas, às vezes, simples de ajudar, né? Então, e a gente se ajuda no final das contas. Às vezes eu passo num sinal, tem alguém fazendo uma apresentação artística. Eu gosto de ajudar. É uma apresentação artística. Às vezes a minha filha fica assim, vidrada, né? Então, assim, fui no circo, né? Antigamente, para economizar, eu não comprava nada do lugar, né? Nada. Porque achava muito caro. E naquela época era caro para mim, né? Porque eu queria economizar para comprar coisas, para ter coisas. E hoje, como eu posso e tenho essa condição, eu já consumo mais nesse lugar, porque eu sei que vai ajudar esses artistas. Então, artista é uma coisa que eu priorizo muito ajudar, sabe? Talvez por trabalhar com arte, né? Trabalhar com isso. Quem ajuda a criança, gosto muito de ajudar. Quem ajuda animais, gosto de ajudar essas pessoas. Então, a gente pode ajudar quem ajuda também, né? Isso também é bacana, né? Vamos lá para o segundo item do livro. Se é escasso, então alguém vai ganhar e alguém vai perder. Assim, precisaremos competir para ver quem vai ganhar e quem vai perder. Bem-vinda, Vivian. Essa segunda atitude gera a competição. A competição exacerbada levará a um grande volume de perdedores ou excluídos, né? Gente, vamos ensinar nossos filhos a ser bons perdedores. Eu escutei isso uma vez de uma pedagoga aqui no Instagram que eu sigo, maravilhosa. Nossa, Elis, vamos ensinar nossos filhos a ser perdedores, bons perdedores? Que isso? Reflita comigo. Só existe um vencedor. Em primeiro lugar, só existe um nas coisas. Não existe dois. Em primeiro lugar. O que a gente vai fazer com o segundo lugar? O que a gente vai fazer com o terceiro lugar? A gente vai competir normalmente com a gente mesmo. Estamos melhor que ontem? Estamos fazendo melhor que amanhã? As pessoas que estão lá no primeiro lugar vão me servir de inspiração ou de inveja? Olha os valores aí, né? Terceiro, se é escasso, um dia vai faltar e é preciso acumular hoje para não faltar amanhã. Essa terceira atitude gera o acúmulo. Essa necessidade de acúmulo gera o consumismo, que provoca ainda maior escassez para os que não possuem recursos e, assim, uma desigualdade crescente. Esse ponto, assim, vamos lá, existem os extremos, né? Quando a gente faz uma leitura, quando a gente, enfim, pega um ensinamento, a gente traz para a nossa realidade. Não é que eu não preciso ter, não é que eu não preciso guardar, não é que eu não preciso ter meu dinheiro de emergência, a minha previdência para o futuro, não é isso. O problema é quando é só isso. Percebam que é diferente? Por exemplo, um exemplo prático meu. Gente, eu sentia culpa por comprar um carro muito caro. Eu senti isso no meu última aquisição.
eu senti a culpa de ter algo muito assim, sei lá, que custasse caro porque alguém ia achar ruim, estranho. Olha o extremo, né? Também não é isso, né? A gente tem que perceber esse equilíbrio. Vamos lá, agindo com base no egoísmo, na competição e no acúmulo, criamos uma sociedade desigual, injusta, excludente, que leva a uma realidade violenta e insegura. É por isso que estamos vivendo o estado social atual. É uma crença que cria todo um sistema no mundo. Porém, se sairmos da escassez e acreditarmos na abundância, na ideia de que há para todos, de que o sol nasce para todos, de que o planeta é uma só nação e cada ser humano é seu cidadão, como nos ensina o fundador da fé, Bahá'í, então poderemos transformar a realidade vigente. Se desenvolvermos o paradigma da abundância, teremos atitudes diversas ao paradigma da escassez. E agora ela fala as atitudes para a gente desenvolver a abundância, né? 1. Se é para todos, então não preciso me preocupar comigo mesmo e posso contribuir com todos. Essa atitude gera o altruísmo, em que o centro da experiência passa a ser a solidariedade. 2. Se há para todos, não haverá perdedores e vencedores. Portanto, a competição não é necessária. Todos podemos ganhar. Essa atitude gera a cooperação, que vai levar a uma nova forma de convivência e de relacionamento, muito mais fraterna e de ajuda mútua, que não é o que a gente vê nas escolas, né, gente? Já lá na escola tem o aluno do mês, o professor do mês, as notas, o que acontece com quem tira nota baixa, né? É o vestibular, e aí só entra quem souber aquele conteúdo, mesmo que aquele conteúdo não tenha absolutamente nada a ver com a profissão que ele quer seguir. É o sistema. A gente pode escolher explicar isso para os nossos filhos, né? Ter uma nova perspectiva de olhar. 3. Se há para todos, não é preciso acumular e não há por que ter mais do que necessita, com a confiança de que não vai faltar. Eu tô falando isso, gente, mas eu venho de uma família assim que, se você não tem muito dinheiro e bens e coisa, você não é considerado uma pessoa de sucesso. Então, tô lendo isso aqui também para me relembrar de que o equilíbrio é importante, né? Essa atitude gera partilha, em que as potencialidades e dificuldades individuais são absorvidas pela comunidade, criando uma condição de maior igualdade de oportunidades. Se os valores de base das pessoas forem o altruísmo, a cooperação e a partilha, essa será uma sociedade justa e próspera. Esse é o estado base da paz. A paz, portanto, tanta gente fala de paz, né? Eu quero paz, quero paz. O que é paz? A paz, portanto, ela é fruto de uma forma de ver a vida e o mundo, que muito antes do desejo de não violência está no jeito como a gente se organiza para ver e viver no mundo. Essa é apenas um dos exemplos de que como nossa visão do mundo, o nosso foco, define a nossa realidade e toda a comunidade em que estamos inseridos. Todos os textos sagrados de todas as tradições falam da abundância. A parábola que melhor ilustra esse paradigma é relatada no Novo Testamento, o milagre de Cristo na multiplicação de pães e peixes. Esse não é um milagre de multiplicação, mas de divisão, de partilha. O grande milagre não foi o fato de ter alimento para toda uma multidão, mas todo mundo acreditar que haveria o suficiente para todos. E por que todos nós acreditamos, né? Ninguém ficou com mais do que precisava e ninguém se bateu para tirar do outro seu quinhão. E o mais importante, todos foram saciados. Esse foi um momento de felicidade coletiva. Acreditamos que o mundo precisa mudar para sermos felizes, né? É tempo de a gente perceber que a nossa visão de mundo precisa mudar para todos sermos felizes. O melhor de tudo é que está no nosso alcance. A gente tem como começar a nossa própria prática, a reformular os nossos valores, a rever as nossas crenças.
Todos somos meio profetas, meio poetas, fazemos predições inúmeras que se confirmam porque nos guiamos por elas. Todo desejo é uma forma de profecia. O mundo que conhecemos e no qual vivemos é fruto de nossas percepções e experiências que já vivemos. Ou melhor dizendo, tudo o que vemos fora construímos antes dentro de nós. Se não há uma referência interna, não há percepção externa. Alguém que tem a crença de que todo ser humano tem algo de bom sempre encontrará o bem no outro, mesmo no mais improvável contexto e vice-versa. A realidade é a projeção das nossas crenças a respeito do que ela é. Crença, gente, é tudo aquilo que a gente acredita. A gente acredita ser verdade. Aqueles inputs que colocaram na gente na infância que a gente está colocando lá no inconsciente dos nossos filhos. Isso são crenças. Como é importante, então, a gente estabelecer crenças que nos possibilitem crescer e evoluir, né? E não que nos apague. Por essa razão, ainda que compartilhe o mesmo momento histórico sob um único governo, por vezes em uma mesma família, pessoas diferentes viverão experiências de realidades diversas, pois os seus contextos internos também são diferentes. O texto da vida é fruto do contexto da psique. Deixa eu só pular aqui uma parte que eu acho bem importante aqui, ó. Somente a consciência em evolução pode nos permitir dar o salto da desesperança, da desconfiança e do temor para a plenitude. Tudo está perfeitamente correto. Nossas expectativas é que diferem da realidade. Aceitar o que simplesmente é a condição primeira para a transformação naquilo que pode ser. Há um território que chamamos de realidade e um mapa de nossas expectativas. Quando a realidade não está de acordo com as nossas expectativas, tendemos a dizer que essa realidade está errada. É como se, comparando o território com um mapa, afirmássemos que o território está errado por não coincidir com o nosso mapa. Nessa situação, ficaremos em conflito com esse território até que ele se modifique para ficar igual ao mapa. Quantas vezes na maternidade a gente espera que seja de um jeito e quando vive ela é de outro? O território e o mapa. O mapa é o que a gente fez da maternidade, o que a gente achou que era. E o território é a realidade em si, o que a gente está vivendo. Ao termos consciência de que o que é simplesmente somos capazes de olhar o território com objetividade e verificar que modificações são possíveis a partir daquela demografia e não das nossas projeções. Aquilo que a gente quer, né? Eu quero que meu filho seja assim, eu quero que meu filho seja assado, eu quero ter o controle do meu filho. Eu quero que ele seja obediente, eu quero que ele seja alguém na vida, eu quero... Projeções. E a gente não aceita a realidade como ela é. Colocando isso na vida prática, tá acabando, tá, gente? Colocando isso na vida prática, digamos que alguém quer mudar um hábito, mas sua rotina e sua forma de organização interna produzem empecilhos para mudar esse hábito. Quem se baseia em ilusões sobre como deveria ser a realidade, dará todas as justificativas para não mudar de hábito, afirmando que a vida está uma correria, que as pressões são muitas, que a rotina é pesada, com a esperança de que, ao mudar a realidade, ela então seja capaz de alterar o hábito. Isso é o mais comum. Eu não tenho tempo para nada. O meu filho é assim, assado, por isso que eu não consigo. E fica aí justificando a realidade que está, ao invés de se adequar a ela. Tá acabando, último parágrafo aqui, ó. Em outra possibilidade, em que a pessoa reconhece que a sua realidade é uma correria e que precisará adequar e aprender coisas para fazer as mudanças de hábito dentro do contexto que ela está. Essa realidade não será mais condicionante para a vida, mas a matéria-prima para a transformação.
O indivíduo exercita seu poder de escolha e faz valer seus desejos, independente da realidade vigente, criando uma nova realidade. Isso é o extraordinário que está ao alcance meu, seu, de todo mundo. Um desejo bem formulado, com uma consciência desperta que o possa implementar, é a profecia de uma vida renovada, plena do novo texto que nenhum contexto condiciona ou limita. O fundamento da mudança é a percepção, não é a condição que a gente está. Não seria o momento certo para trocar de lentes? Revisar o foco para ampliar a sorte na vida? Você é daquele que quer ter a vida que o outro tem? Ah, mas a do outro, né? Ah, mas a do outro, ele está na mesma realidade, assim, no mesmo território, vamos dizer assim, né? O mundo se dispõe para ele como se dispõe para nós. Por que eu falo, bato muito nessa tecla com todo mundo, né? Eu sempre escutei, mas ela tem sorte a vida inteira. Ah, mas para ela é fácil. Sempre. Ah, mas ela pode ficar 1 ano com o filho sem trabalhar, então... Gente, eu construí para poder fazer isso. Eu abri mão de algumas coisas para poder fazer isso. Mas agora nesse momento eu não consigo, Elisa, eu não consigo fazer tudo isso, ter a vida que eu sonho agora. Mas a gente pode começar a criar, a gente pode começar a mudar. Ou a árvore nasce e dá frutos num dia? Não. Primeiro se ara a terra, põe a semente, rega todo dia, cuida. Se tiver alguma erva daninha, a gente tem que combater. A nossa vida é como uma árvore. Se a gente quer frutos diferentes, a gente precisa plantar sementes diferentes. Só que não adianta pegar 10 baldes de água num dia e tacar ali e deixar, muitas vezes, algumas coisas não surgem do nada. Vai precisar de alguém cuidando e plantando todo dia, como é com os nossos filhos, né? Às vezes a gente quer, eu vou passar um dia inteiro com ele hoje, porque durante a semana inteira eu não vou poder. Funciona? Não funciona. É todo dia um pouquinho. Por isso que eu tô aqui todo dia um pouquinho. Então, assim, se você tiver todo dia um pouquinho comigo, a gente já tá quase chegando na metade do livro, super rapidinho. Mas é um pouquinho todos os dias. O exercício é um pouquinho todo dia. Meditação, um pouquinho todo dia. É uma sementinha todos os dias sendo plantada. Certo? Espero que tenha contribuído. Muito obrigada. Se puder curtir, se puder comentar, se puder... Enfim, qualquer coisa para me ajudar tá valendo. Essa leitura tá muito rica, nossa, várias reflexões desse tema de hoje. Escassez e abundância. Em que mundo a gente está vivendo? Na escassez ou na abundância? Vamos para a abundância, né? Os recursos estão aí, estão dentro da gente, estão no nosso externo, tá tudo disponível para todos. A gente pode escolher qual é o mundo que a gente quer viver, tá bom? Um beijo grande, campione, equilíbrio sempre e alinha com a sua vida aí. O que você pode filtrar, que pode ser útil para você. Escreve aqui para mim se ajudou, tá bom? Beijo grande.